Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. Hoje a gente vai falar sobre boomers. Boomers é uma coisa que volta e meio comenta aqui no canal, mas eu nunca falei como eu odeio os boomers, como eu odeio esse tipo de pensamento atrasado de pessoas que querem julgar a nova geração, que querem julgar a gente, nós que somos jovens, e simplesmente querem apontar dedo, falar que a gente tá errado, que a gente é pior do que a geração deles e coisa do tipo, sendo que eles tiveram uma geração que só fez merda também, né? Se você é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal. É, gente, já começamos o vídeo, ó, já só nas tretas aqui, meu irmão. E, cara, tipo, Boomer é uma geração que veio antes da nossa geração, que se você tem de 20 a 30 anos hoje em dia, você provavelmente deve saber, né, que a nossa geração ela tá passando por uma situação complicada em relação a trabalho, dinheiro, ter propriedades e coisas do tipo. E a gente também tem o fenômeno do Doomer, né, que é aquela pessoa que tipo, simplesmente já desistiu de tudo, que tudo vai dar errado, que simplesmente tá só sobrevivendo, que não tá vivendo, e que tá passando por essas crises. E esse fenômeno do Doomer é um fenômeno que não tá acontecendo só no Brasil, acontece no mundo inteiro. E esse fenômeno acontece porque a gente tá vivendo uma época muito ruim da humanidade, né? Tipo, os boomers, eles pegaram uma das melhores épocas, né? Que foi, tipo, depois da Segunda Guerra. Então eles aproveitaram muito que teve muito boom econômico, teve muito espaço para adquirir novas propriedades, comprar carro e coisas do tipo. Só que de 1990 para cá, praticamente não teve um ano que a gente passou sem passar por uma crise. Então o Brasil, por exemplo, de 1990 até 2020 passou praticamente em crise todo o tempo. A gente teve um tempinho para respirar, que eu acho que foi em 2009, mas aí depois voltou a ter crise atrás de crise. E quem cresceu durante essa época criou valores diferentes do que os valores que os boomers têm e principalmente, né, acabou enxergando o mundo de uma forma diferente. Então, enquanto os boomers, eles têm esse pensamento que eu vou mostrar pra vocês. Olha só esse pensamento desse boomer aqui que postou no Twitter que eu achei ridículo essa thread dele aqui, eu fiquei de veras frustrado. Por que tantos jovens estão desinteressados em aprender a dirigir, ter um carro, etc? A minha teoria é porque enxergam um carro apenas como um meio de transporte, não como um carro mesmo. Pra curtir, se divertir, custo me parece algo secundário. Procede. Gente, que porra é essa, meu irmão? Que é o carro? Tipo, o carro não é um carro agora? Eu não entendi muito bem esse pensamento, não. Mas de qualquer maneira, custo me parece algo secundário. Lembrando dessa parte aí que é muito importante. Aí ele continua. Olha a continuação aqui, ó. Ele continua. Pessoal já comentando, mas você viu o preço do carro? Esse é o ponto. Carro popular é meio de transporte, não é carro. Não é legal, não é divertido. Aí o carro popular não é carro. Por que não comprar um carro acessível, né? Usado? Porque tem que ser novo, zero. E aí o cara já pensa, né? Peraí, alguém tava discutindo carro zero? Bom, de qualquer maneira, aí vem o terceiro que ele fez, foi o seguinte. Ah, mas a habilitação tá muito cara. Mas você compra um iPhone em 48 prestações. É esse o ponto, pessoal. A galera não tem tesão por carro, só enxerga um meio de transporte. Vendo por esse ponto, existem opções mais em conta, como Uber, metrô, e é isso. E tipo, o cara recebeu um backlash gigantesco, obviamente, né? Mas esse é o pensamento do boomer, porque antigamente tipo, as pessoas elas viam no carro uma forma de ostentação. Então, quem tinha carro era pica, pegava todas as meninas, coisa do tipo. Só que hoje em dia o carro não é mais um negócio de ostentação, porque, tipo, o carro ficou tão caro, mas tão caro, que hoje em dia não tem sentido você ter um carro. E eu imagino que a maior parte da minha geração pensa dessa forma. Obviamente tem muita gente que precisa de um carro para se locomover, porque não tem transporte público, não tem como marcar com Uber todos os dias. Mas não tô falando dessas pessoas, que pode até ser você. Mas eu imagino que mesmo você que, tipo, não tem outra opção além de ter um carro, você deve falar, pô, mano, beleza que eu tenho um carro, mas, tipo, pelo menos 30 ou 40% do meu sustento do dinheiro que eu recebo vai pro carro. Eu acabo não tendo dinheiro pra fazer nada, porque eu tenho que gastar dinheiro com essas coisas. Eu tenho que gastar dinheiro com gasolina, com outras coisas mais. E, tipo, esse pensamento do boomer é um pensamento, né, que eu gosto muito de lembrar do pensamento que eles também têm de que, ah, minha geração não tinha depressão, coisa do tipo. Essa geração nova é fraca porque todo mundo tem depressão e coisa do tipo. E esse é um pensamento boomer que eu acho escroto, porque, tipo, como eu disse, os boomers não passaram por grandes crises que nem a gente. A gente tá aqui numa geração que não viu uma situação de paz e harmonia, entendeu? A gente só viveu crise atrás de crise, atrás de crise. E desemprego atrás de desemprego, atrás de desemprego. O Brasil tem 10 bilhões de desempregados e vai fazer quanto tempo? 10 anos? Talvez mais até. Então tem muita gente que sofre muito, que tem muita dificuldade. E quando você pega e olha pro nosso salário mínimo, que é R$ 1.000 por mês, e você olha para um carro que hoje em dia tá custando R$ 90.000,
é complicado, porque, tipo, quando o carro era 50 mil reais, pra mim já era um valor absurdo, já era caro pra caramba, porque você precisava de 50 meses de salário mínimo pra você conseguir comprar um carro. Agora, o carro Gol, o Gol, sabe o Gol, o Golzinho? Ele tá 90 mil reais. Aí vão falar, mas o carro usado é melhor, Dark. O carro usado tá valendo 40, 50 mil reais, meu amigo, então não faz diferença. E tipo, que carro que vai ser um carro de 5 mil reais, de 10 mil reais? Que já é dinheiro pra cacete, porque tipo, se você pensar que o salário anual de um brasileiro com salário mínimo, de um jovem, vamos dizer assim, já é 12 mil reais, e vamos lá falar sobre por que, que o jovem não vai querer ter carro. Quanto que é o custo pra você ter uma carteira? 2 mil reais. Você tem que pagar 2 mil reais, estudar, fazer uma prova e olhe lá se você vai passar. 2 mil reais já é 2 meses de salário. Aí você vai ter que fazer um monte de esquema, pagar imposto, um monte de frescura. Depois, e burocracia pra caramba, inclusive. Depois que você passar por tudo isso, aí beleza, agora você tem a sua carteira. Aí tem que fazer renovação dela de tempos em tempos, mais dinheiro que você vai gastar. E aí vem a parte triste, né? Tá, agora eu já posso dirigir. Vamos ter um carro agora? Aí você vai ver lá as opções. A gasolina primeiro tá R$ 7, né? E não sei quanto que tá aí, aí onde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro já tá R$ 7 a gasolina. Aí beleza, como que você vai fazer? Você vai pegar, vai comprar um carrinho, né, desses daí de, sei lá, 15 mil reais, talvez 16 mil reais, alguma coisa assim. E depois, o que que você vai fazer? Você vai conseguir sustentar isso? Porque só o valor do carro de 15 mil reais já é maior do que o salário anual que o brasileiro tem, né? Mas ele pode parcelar em 72 vezes um carro vagabundo que provavelmente daqui 6 meses vai dar um prejuízo de mecânica para ele, né? Porque o carro, como eu disse, o carro usado hoje em dia já está sendo vendido por 40 mil reais. Então, como que o cara vai pegar o carro usado se ele for comprar um carro só de 1960, alguma coisa assim, e esse carro vai dar tanto gasto para ele com gasolina ou principalmente com mecânica que já não vai valer a pena. E aí fica essa questão: o que que é prazer? O que que é para curtir? E outra coisa, se você você vai curtir com um carro bonito, você não vai curtir com um Chevette, sei lá, daqueles antigão, todo quebrado, fudido. Isso é curtir para essas pessoas? Eu não entendo os boomers nesse aspecto. Mas é aquilo, mano. Os caras não conseguem ver que mudou as coisas, que mudaram os pensamentos. Eu tô fazendo esse vídeo aqui como um desabafo, de certa forma, porque a minha mãe, ela é boomer e ela manda umas mensagens que me deixam desconcertado. Que esses dias aí ela pegou e mandou uma mensagem pra mim fazer um concurso público no Banco do Brasil. Concurso público é você pegar e atirar sua vida fora. Porque você não vai ganhar aumento, as coisas estão subindo, cada ano que passa dobra o preço das coisas. Então, tipo, se o seu salário não tá dobrando, como que você vai fazer? Eu, por exemplo, moro aqui numa casa do Rio de Janeiro que é de classe média. Aí, beleza, se eu for fazer o concurso público do Banco do Brasil, tudo tá subindo, 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 subindo. Como que eu posso dizer que eu vou poder pagar minha casa estando num concurso público daqui a um ano? Eu vou ter que fazer outros trabalhos e coisa do tipo. Isso é uma coisa muito pertinente. Então, fazer concurso público na época deles tinha estabilidade porque não tinha problema. Hoje em dia a gente só tem problema. Hoje em dia a gente olha pra frente e não tem solução. Eu fiz um vídeo aqui no canal, algum tempo atrás, falando que a gente nunca ia ter uma casa própria. E eu provavelmente nunca vou ter uma casa própria. Porque o meu sonho é ter uma casa própria. Eu gostaria de ter uma casa própria. E aí eu vou lá ver o preço das casas próprias. Eu fiz um cálculo. Se eu for financiar minha casa própria, eu vou ter que financiá-la por 50 anos, meu irmão. Deixa eu pensar, 50 anos? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Eu provavelmente nem vou estar vivo daqui 50 anos. E eu vou estar pagando ainda. Que porra é essa, meu irmão? Como que a gente vai ter casa própria? Como que a gente vai deixar algo pros nossos filhos? E cada vez tá ficando pior, né? Porque antigamente era casa, a casa própria tava distante, praticamente impossível de conquistar. Aí depois se tornou impossível de conquistar o quê? O carro, que agora o carro tá 90 mil reais. Porque, pelo amor de Deus, se você não recebe 10 mil reais por mês, eu não consigo ver você ganhando um carro, não. Desse jeito aí, carro zero, né? Se você tem sonho de comprar um carro zero. Agora, falando de carro usado, beleza, 50 mil reais um carro problemático que vai te dar um monte de dor de cabeça. Ou até um carro bom, que você vai usar por algum tempo. Mas é 50 mil reais, é 50 meses de salário mínimo. Se você não recebe 5 mil reais ou mais por mês, você não vai conseguir comprar, entendeu? E se você for financiar, você vai se ferrar no banco. Sabe por quê? Porque o banco, ele é esperto, ele vai lá e faz esse financiamento de 50 mil reais, só que aí quando você vai ver, o financiamento de 50 mil reais virou financiamento de 100 mil reais por 50 anos, que nem acontece com a casa. E no caso da casa que eu queria comprar,
Porra, mano, tipo, só de pensar o valor da casa, que eu fui fazer o financiamento de 50 anos, era 300 mil reais. Já é um valor insanamente alto, 300 mil reais uma casa, que porra é essa? Antigamente, com 50 mil reais, na época que eu era criança, quando eu era criança, eu lembro que era 50 mil reais uma casa. E todo mundo falava, vou comprar uma casa aqui, 50 mil reais. Era fácil comprar com 50 mil reais. Não porque é impossível você ter 50 mil reais, porque era dinheiro pra caralho, mesmo naquela época. Mas é pra você pensar que naquela época 50 mil reais era atingível. Hoje em dia, 300 mil reais não é atingível por ninguém. 1 milhão de reais não é atingível por ninguém. Eu morava numa rua do Rio de Janeiro que tinha tiroteio todo dia, tinha gente lá jogada no chão todo dia, a polícia passando, tinha um monte de treta. Eu saí daquele lugar porque não dava pra sobreviver lá, eu ficava com medo de levar um tiro ali. Eu ia comprar um pastel na feira e eu acabava vendo tiroteio. E eu chegava lá e passava na frente de uma casa que estava à venda. A casa estava sendo vendida por 1 milhão de reais, numa rua dessa. E eu, que porra é essa, meu irmão? Como? Cara, 1 milhão de reais, meu irmão? Como que 1 milhão? 1 milhão? Caraca, mano. Tipo, na capital não tem como viver. Talvez no interior vocês ainda possam comprar um terreninho lá por 50 mil e construir alguma coisa com esse terreninho, coisa do tipo. Mas é praticamente impossível você conseguir fazer isso quando você tá vivendo numa, tipo, sei lá, numa cidade grande ou coisa do tipo. Não precisa nem ser uma grande capital. E, como eu disse, né? Por isso que surgem os doomers, por isso que surgem essas pessoas que sempre estão esperando o pior. Eu sou doomer, cara, sendo bem sincero, eu fico olhando para as coisas e eu só vejo desgraça acontecendo. Às vezes eu quero sair de notícia, eu não quero ver nada de notícia, fico alienado, sabe por quê? Porque eu sei que é só notícia ruim, mano. Porque é só coisa ruim acontecendo. A galera bate palma pro mito. Não, porque o mito tá fazendo diferença. Tá fazendo sim, tá estragando mais ainda a porra toda. Então cada vez fica pior a situação. E o que que a gente faz, né? E não tem mais o que fazer, basicamente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E foda-se esses boomers aí do caralho.